pavor do chantininho poroso. Eu sou a Gi e eu ajudo mulheres a se diferenciarem através dos bolos memoráveis. Tudo bem com vocês? Boa noite Rosa, boa noite Bruna, sejam todas bem-vindas à nossa aula de hoje. E o nosso tema de hoje é o pavor do chantininho poroso. Quem trabalha com chantilly, com chantininho, sabe bem aquele pavor de quando você vai espatular o bolo e aquele chantininho, aquele chantilly tá poroso, tá com aquele tanto de buraquinho nele, tá duro, não tá numa textura legal para poder passar no bolo, né? Então a gente vai tratar desse assunto hoje, como a gente pode fazer para deixar esse chantininho bem hidratado, bem bonitão e deixar aquele bolo bem bonito. O intuito dessas nossas aulas aqui é para fazer realmente um grupo de mulheres, de confeiteiras, de empreendedoras, né? Para que a gente possa realmente ser confeiteiras memoráveis através dos bolos memoráveis. E eu estou aqui para ajudar vocês com todo o meu conhecimento. Todas essas aulas são conteúdos riquíssimos, são conteúdos de curso mesmo, mas não fala para ninguém, guarda só para você. Se você ainda não fez um caderninho de anotação, já providencia, tá? E vai anotando aí todas as dicas. Deixa aí também já o seu curtido, né? O seu like aí, compartilha com as suas amigas que são confeiteiras, caso você ainda não é confeiteira. Então vamos para o nosso conteúdo. Quando a gente faz o chantininho, ele tem o ponto dele cru, que é aquele chantininho que a gente acabou de bater. Você já pode ter ouvido falar nesse termo, né? O chantininho cru. Então, quando a gente bate ele ali, no ponto dele já certinho, com 5 minutos você já consegue, de 3 a 5 minutos você já consegue bater esse chantininho e ele vai ficar super firme. Ele faz até um buraco no fundo, né, da batedeira, do seu bol da batedeira. Quando ele chega nesse ponto, ele já está pronto. Só que quando ele chega nesse ponto pronto, que a gente fala, é o chantininho cru. Então, se a gente for pegar esse chantininho no ponto que ele tá e já for espatular um bolo, ou for fazer, né, a cinta de contenção do bolo letra, do bolo número com o bico perlê, vai ficar todo poroso, não vai ficar nada bonito, vai ficar grosseiro e sem contar que na boca também ele não fica gostoso, ele fica pesado, né? Então o que a gente precisa fazer para fazer a hidratação desse chantininho, para que ele fique realmente assim leve, suave, aquele chantininho que ele derrete na boca quando a gente coloca, né? A gente precisa hidratar esse chantininho. E como que a gente faz? Tem muitas confeiteiras que fazem a hidratação desse chantininho com o próprio chantilly. Outras já fazem até com água mesmo. Eu prefiro fazer com leite condensado porque eu acredito que agrega mais sabor esse chantininho, né? E vai ajudar ele a ficar mais aveludado também, né? Aquela gordura ali do leite condensado vai ajudar ele a ficar mais aveludado e vai ajudar ele a ficar mais gostoso. Então eu sempre hidrato o chantininho com o leite condensado. E qual o problema que pode acontecer na hora que a gente vai fazer essa hidratação? Colocar leite condensado demais de uma vez só. Esse é um dos erros que pode acontecer, tá? Então, quando você for hidratar chantininho, nunca hidrate ele numa quantidade grande, né? Porque se você vai hidratar numa quantidade grande, você vai ter que bater bastante esse chantininho para tirar aquelas bolhas todas que tá ali, para ele deixar de ficar poroso. E esse aveludamento, né, essa hidratação, você tem que fazer na mão mesmo, tá? Não dá para fazer na batedeira, você não vai conseguir tirar todos os poros, né, que tá ali, todo aquele ar que tá ali no chantininho. A batedeira, ela vai inclusive acrescentar mais ar nele, né? Então tem que ser na mão mesmo. Por isso que é legal você fazer de pouquinho em pouquinho. Então faz uma quantidade que vai usar, precisou de mais, aveluda mais um pouco para você usar, tá? E aí, o que você vai fazer? Primeiramente, a força mecânica do seu braço vai ser importante nesse momento. Por quê? Quando você faz esse movimento com a espátula, você está retirando todas aquelas bolhas que tá ali no seu chantininho. Isso vai deixar ele mais lisinho e mais brilhante. E aí você entra com o leite condensado para fazer essa hidratação.
tá? E não pode colocar leite condensado demais também. Quando você coloca leite condensado demais, você vai acabar passando o ponto desse chantininho e ele pode ficar mole. Então, por isso que a gente fica com aquele pavor, né? Até o próprio nome da aula eu coloquei o pavor do chantininho poroso, porque tem muitas pessoas que às vezes, com medo do chantininho ficar líquido demais, né, dele amolecer demais, acaba deixando ele poroso. Mas isso, gente, é treino, é treino. Com o tempo você vai saber exatamente o ponto que ele já tá, mas no começo vá fazendo de pouquinho. Então, quando você vai utilizar esse chantininho, se você for usar ele já branquinho mesmo, você bateu, tá, o chantininho cru ali, tira uma porcentagem dele ali, coloca no outro bolzinho. Com a espátula, você vai fazendo um movimento de alisar ele e vai acrescentar uma colher de leite condensado. E aí você vai acrescentando aos poucos essa colherada de leite condensado no seu chantininho para fazer a hidratação, certo? Se você colocar leite condensado demais, você vai passar do ponto. Outro detalhe importantíssimo aqui, o leite condensado que você vai fazer essa hidratação, ele precisa estar na temperatura natural. Quando a gente pega o leite condensado que está numa temperatura da geladeira, né, ele está mais geladinho, ele vai dar um falso ponto. Por quê? Vou te explicar. Como ele está lá na geladeira, ele está geladinho, e a gente vai colocar no chantininho que também está gelado, ele inclusive vai dar aquela endurecida. E aí às vezes você pode achar que ainda está precisando de hidratação, mas já passou da quantidade de leite condensado que precisava. Então sempre faça isso, coloca o leite condensado na temperatura natural, né, na temperatura ambiente aí do seu ambiente que você está trabalhando, nunca deixe ele na geladeira para não dar esse contraste de temperatura e te dar um falso ponto. Tá, mas vamos supor que você está começando e você por acaso passou do ponto do seu chantininho e hidratou demais, aconteceu dele ficar um pouco mole. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouco daquele chantininho cru que você bateu, que você não hidratou e vai colocar nesse chantininho que ficou mole, tá? Por acaso, se você hidratou demais e você tem uma quantidade muito grande de chantininho já que tá mole, você vai fazer o contrário, você vai reservar esse chantininho mole, vai pegar outra porcentagem de chantininho cru e aí você vai hidratar esse chantininho cru com aquele chantininho mole. Então perder você não vai perder, você só tem que saber a forma correta, a técnica correta para você fazer isso, que é essa que eu tô te ensinando, que é assim, uma baita dica que eu tô te dando aqui, tá? Que você não vai perder esse chantininho seu que passou do ponto, que por acaso ficou muito mole. E você não vai precisar ficar mais com pavor e deixar o seu chantininho poroso, né? E até dificulta na hora de você fazer uma espatulagem se o seu chantininho estiver poroso, né? Ele começa a sair tudo na sua espátula, não fica lisinho, fica todo cheio de buraquinho. As quinas você não consegue alinhar direito. Então é importantíssimo você conseguir deixar ele hidratado no ponto certinho, né? E aí você faz isso. Hidratou demais? Tá mole? Acrescenta o chantininho cru, tá? Que aí você consegue fazer esse equilíbrio. Outro detalhe importante também, se você for colorir esse chantininho seu, sempre faça essa coloração antes do leite condensado, antes da hidratação, porque o próprio corante já vai hidratar o seu chantininho. Eu geralmente recomendo usar o corante em gel, tá? Que ele vai dissolver bem ali e vai ficar super lisinho o seu chantininho. Então colocou o corante, você mexe ele bastante com a espátula para retirar aquelas bolhas de ar e aí só depois disso que você vai colocar o leite condensado, porque às vezes nem vai precisar colocar muito leite condensado, tá? O próprio corante já vai fazer uma boa parte dessa hidratação. E aí tem outra parte também importante aqui. Sobrou um pouco? Você pode tanto deixar esse chantininho na geladeira por uns 4, 5 dias, dependendo da temperatura que tá aí na sua cidade, temperatura da sua geladeira, tá? Uns 4 dias é tranquilo. Você pode deixar ele na geladeira, bem tampadinho, com a data, tudo certinho, se você já for usar.
ou você pode congelar esse chantininho seu já batido e até já colorido inclusive. Você só tem que observar uma coisa: quando você guarda ele já hidratado, quando você retirar ele da geladeira, você vai achar que vai precisar hidratar mais, porque ele vai estar gelado. Mas você não hidrata novamente, senão ele vai passar do ponto e vai ficar mole, tá? Então, uma vez hidratado, não hidrata de novo. E se por acaso sobrou um pouquinho colorido e você quer congelar, coloca ali a etiquetinha, você pode deixar ele congelado por até 3 meses, tá? E aí, quando você for retirar ele para você usar, você vai perceber que ele vai estar mais mole. Ele vai ficar mais mole do que aquela consistência que ele ficaria. E aí, o que você faz? Usa esse colorido que estava congelado, que está um pouquinho mole, para hidratar o chantininho cru que você acabou de fazer, tá? Então, nunca utilize o chantininho cru direto no seu bolo, porque ele vai ficar poroso, ele vai ficar pesado, ele não vai ficar com aspecto bonito e ele vai te dar muito mais trabalho para você utilizar ele. Por exemplo, se você for fazer bolo letra, bolo número, né? Os próprios bolos aí que eu ensino, os bolos memoráveis, se você rodar um pouquinho no Instagram, você vai ver eles aí. Se você for utilizar o chantininho cru para fazer a cinta de contenção, para fazer o bico perlé que a gente coloca nesse bolo, sem fazer essa hidratação correta, ele vai ficar todo poroso e ele não vai fazer o biquinho bonitinho, né, do bico perlé. Ele vai ficar aquele negócio bem estranho, vai ficar com aspecto estranho, fica pesado, não fica nada bonito e não fica gostoso ao paladar também. Então é muito importante você fazer essa hidratação, mas com todos os cuidados para não acontecer de você deixar passar do ponto, porque afinal de contas você precisa dele estruturado também. Se você for espatular com um chantininho que está líquido demais, que ficou mole, ele vai começar a escorrer, né? Não vai ficar legal o seu bolo, você vai ter muito trabalho para conseguir fazer esse chantininho ficar bom no bolo, tá? E geralmente não vai ficar. Então é importantíssimo ele ficar nessa textura correta. E se você for utilizar ele para fazer um bolo letra, um bolo número, um bolo de forma também, e ele não tiver naquela consistência certinha, ele não vai fazer a barreira de cinta de contenção firme, que precisa ser firme para suportar a outra camada e a decoração de cima também. Então é muito importante você prestar atenção nesse detalhe da hidratação do chantininho, mas sem aquele pavor, né, de deixar o seu chantininho poroso. Vai hidratando devagarinho, coloca leite condensado de colheradas, de pouquinho. Às vezes nem precisa de muito chantininho para você conseguir fazer essa hidratação, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha anotado para vocês. Eu acho que era isso que eu tinha marcado aqui sobre o chantininho, né? Para você não precisar ficar com medo de jeito nenhum desse chantininho, que no final das contas dá tudo certo, viu? Se por acaso você tá começando e ainda tá um pouco insegura, faz de pouquinho, pega um pouco do chantininho, hidrata, vai fazendo o teste ali de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir achar o ponto certinho, só de olhar para ele, você já vai ver que ele já vai estar com aquela textura veludada. Outro ponto que você pode ver se esse chantininho também já tá com uma hidratação boa, você no próprio bolzinho que você já alisou ele, você passa a espátula assim lá no fundo e ele vai ficar lisinho. E você pega um pouco com a espátula, ele não pode cair, ele tem que ficar na sua espátula retinho, só que aqui os bicos que ele faz, ele não fica aquele bico poroso, ele fica os bicos mais fininhos. Você começa a perceber que o próprio bico dele já tá um bico mais fininho. E aí já significa que ele tá no ponto de aveludamento certinho, tá bom? Então, para nossa aula de hoje é isso. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre essa parte da porosidade do chantininho. Se por acaso ficou ainda mais alguma dúvida, pode mandar nos comentários também, que eu faço questão de responder para vocês. E todos os dias eu estou aqui às 23 horas fazendo mais uma aula para realmente ajudar você a se tornar uma confeiteira memorável, uma confeiteira requisitada com seus bolos memoráveis, que sempre as pessoas que forem pedir bolo vai lembrar de você em primeiro lugar, tá? Então até amanhã, fiquem com Deus, beijinho, beijinho e até amanhã, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau!